A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Nosso Deus está aqui para abençoar cada um de nós, especialmente a mim. Preciso da graça do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria. Agradeço a irmã pelo convite, de estar aqui na igreja, onde eu nasci, me batizei, cresci aqui, estou aqui. Ninguém tira essa raiz, meu irmão. Está profunda, muito funda. Lá está tirando a seiva. Ô, glória! A seiva forte para nos sustentar. Não é não, meus irmãos? Que a árvore que não tem raiz, ela não prospera. Mas nós temos a raiz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sou muito grata a Deus de estar aqui com os irmãos. Tenho muita saudade dos irmãos aqui, a juventude, os nossos jovens, os nossos adultos. E eu que inaugurei o departamento de jovem aqui. Fui a primeiro departamento de jovem aqui, Wesleyano, em Minas Gerais, fui eu. Então, 16 de novembro é aniversário da igreja, da juventude aqui wesleyana. Viu? Nós inauguramos com 16 jovens, Barreira de Cima, e foi muito bom, muito bom. E para mim é muito bom estar aqui recordando essas coisas junto com os irmãos, vivendo, que recordar é viver. Não, meus irmãos? Para mim, vocês estão acostumados, mas para mim, ver essa multidão aqui, eu também quase não estou pregando, ninguém, o povo esqueceu de mim. Falei, será que eu já cresci tanto, a raiz já fundou, que ninguém nem está me vendo mais? Mas glória a Deus, nós estamos aqui vivendo para o Senhor. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Veja ali meu afilhado, Gilberto, meu afilhado de casamento. Eu fui testemunha dele, 50 anos atrás para fazer. Então, a gente recorda, a gente vir aqui para mim é um privilégio. Vocês não sabem que alegria que eu tenho de vir aqui, ver os irmãos, os raízes aqui, e ver os brotos, cada broto lindo, maravilhoso, que as raízes estão brotando, mandando raiz até para a Europa, para a Oceania. Antigamente era tão mesquinho, hoje está tudo bem, meu Deus? Eu tenho alegria demais, irmãos. Sou muito feliz com esse Deus maravilhoso, que Ele está fazendo, continuará fazendo, nascendo vidas preciosas. Veja os netinhos, os filhos de Beninha, que são meus netos também, porque Beninha dormia no canto da minha cama, Então, chorava para ir lá para casa, tinha que dormir no canto da minha cama. E hoje eu vejo os meninos, os filhos. Então, isso é muita alegria. Isso não tem preço, não, meus irmãos. Não tem preço. Os dias que vocês viverem essa vida que a gente está vivendo, essa vida de alegria, de gozo, de comunhão, é muito bom, meus irmãos, é muito bom. Vale a pena, isso me faz viver mais ainda, Louvado seja, vou chegar aos 100, se Deus quiser. Estou vendo ali Beninha, Que bom, Beninha, que bom te ver, que bom ver essas meninadas tudo aí, a irmã ali, O Gilberto com a Valdira, é muito bom mesmo, não tem preço não, pastor, não tem preço, para mim não tem preço. Isso é uma alegria muito grande no meu coração. Mas eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, que para crente a gente não prega, a gente compartilha, não é, pastor? Eu acho que essa não é partilhar a palavra de Deus, que todos nós conhecemos a palavra, não é verdade? Então nós vamos compartilhar a palavra de Deus, com o nosso povo. Que bom, estou muito feliz da notícia do Cássimo e do Ezequias, Ezequias está sendo o nosso, enquanto o pastor está aqui, Ezequias está sendo o nosso líder lá na Cala, E eu estou querendo ir lá em janeiro, fevereiro, quero passar um tempinho lá com aquele povo, alegrar com eles, que aqui balançou o esqueleto, irmão, aqui não balança o esqueleto. Estou vendo aqui, hora de abraçar, vai dançando, irmãos. Jesus permite tudo para a nossa vida. No mundo a gente fazia isso. No mundo era pé de vaso, agora eu não vou, para Jesus eu não sou. Tem que ser, meus irmãos, tem que ser. Essa história de abraçar sozinho, sem dar uma sacudida, não está com nada não, irmão. Tem que alegrar no Senhor, levar a alegria de Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor não é a nossa força. Então, irmãos, tem que sacudir o esqueleto. Por isso que o africano vive muito tempo, irmãos. Não sei se vive também, que a vida lá não é fácil, Quando eu cheguei lá, era 26 anos de condições de vida, Hoje está mais. Graças a Deus aumentou um pouquinho, porque o povo está entrando lá, levando, alimento, levando saúde. E isso é muito bom, Glória a Deus. Mas tem que sacudir o esqueleto, irmãos. Tem que sacudir. Para Jesus, não fica quieto, não, irmãos. Porque o povo do mundo pula lá, não é verdade, irmãos? E às vezes nós ficamos aqui adorando o Rei dos Reis, ficamos tudo calado, quieto. Ora, nosso corpo tem que mexer, irmãos. Não é, eu estou falando errado, irmãos? Não estou. Hoje a academia está cheia de gente velha lá, sacudindo o esqueleto, chega na igreja e fica quietinho. Irmão, me poupe.
É para Jesus quem tem que alegrar. Não é verdade? É verdade, irmãos. Tem que alegrar no Senhor. Não quero, pastor Moisés, não quero uma igreja parada, não. Põe esse povo para dançar. Ah, irmão, põe esse povo para dançar. Porque tem muito jovem, tem muito idoso, também os idosos agora estão ficando tudo jovem, igual eu, né, meu? 80, eu vou fazer 80 e mais alguma coisa. Mas, irmão, eu não me canso de adorar o meu Deus, dançar para o meu Deus, cantar para o meu Deus, porque Ele é que me sustenta, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Não quero tomar muito tempo dos irmãos, não, mas eu quero ler com os irmãos em Filipenses, no capítulo 3. Até que hora que vai, pastor? Hã? Ok, tá bom. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7 até o verso 14. Amém? Vamos ficar de pé em reverência ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai entrar na presença do Senhor, até tira o sapato, né? Mas nós aqui, Deus dá liberdade, quem vem, né? A gente vem assim, senta e nem está nem aí. Mas o nosso Deus está aqui para receber a nossa adoração, o nosso louvor. Amém? Filipenses 3, de 7 ao 14. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser chamado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante da palavra, apóstolo Paulo, né? Eu gosto demais do Paulo. Quando eu chegar no céu, depois de Jesus, eu quero ver Paulo, né? Paulo. E eu vejo aqui, irmãos, que Paulo, até apesar do seu conhecimento, da sua ousadia, de tudo que ele tinha, e a palavra de Deus diz que ele refugou tudo, deixou tudo por amor a Cristo. Porque, irmãos, nós vemos que Paulo era um dos apóstolos mais conhecimento, tinha mais conhecimento, mais estudo, muitas coisas, né, que os outros apóstolos não tinham, que muitos eram doutos, mas Paulo era um homem reconhecido, né? E nós vemos aqui, irmãos, através da palavra de Deus, que Paulo deixou tudo para seguir a Cristo, na humildade, na fidelidade ao Senhor, porque ele sabia que a bagagem que ele tinha de conhecimento diante de Deus não representaria nada. E às vezes, irmãos, muitas vezes nós também, diante de Deus, às vezes tem vezes que eu vou pregar em alguma igreja, a igreja vem falar, mas a irmã, não, irmãos, a irmã fez isso, não fiz nada, irmãos. Quem fez foi o Senhor. Nós só somos instrumento nas mãos de Deus. Cada um de nós somos instrumento para o Senhor, irmãos. Ninguém está aqui por acaso, ninguém foi chamado por acaso. Todos nós temos um chamado específico de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo tinha esse chamado, com todo o conhecimento que ele tinha, mas ele preferia conhecer o sentimento de Deus na vida dele. Ele queria que Deus fosse tudo o que ele precisava. Então ele refugou tudo
tudo por amor a Cristo. E às vezes, irmãos, nós não queremos deixar isso. Não é verdade? Por amor a Cristo. Uma coisa, uma vaidade, né? Mas também a gente tem que ter um pouquinho de vaidade, né, pastor? Senão a gente fica feio, né? Tem que arrumar o cabelo de vez em quando, tem que arrumar uma roupinha para ficar mais bonito. Senão fica muito feio. Mas o apóstolo Paulo, ele não fez isso, não. Ele negou tudo, refugou tudo por amor a Cristo. Mas ele pegou a joia preciosa do nosso Deus Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, né, que era a vida dele. Então, ele disse assim, no verso 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, de lei, senão a que, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A Bíblia diz que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o apóstolo Paulo tinha essa certeza absoluta de que a fé precisava estar brotada no coração dele para viver o evangelho genuíno de Cristo. Que se ele não tivesse essa fé, irmãos, ele não poderia vencer tantas batalhas pelas quais ele lutou e venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Enfrentou tempestade, enfrentou tudo por amor a Cristo. A palavra de Deus disse isso, né? Ele não desanimou, porque antes ele deixou tudo o conhecimento, que ele podia falar assim, não, eu sou um teólogo, eu não vou fazer isso, mas ele não, deixou tudo como esterco. E às vezes, irmãos, tem muitos irmãos em Cristo, muitos irmãos, que às vezes pega tudo, as bagagens, que com essa que eu vou viver. Agora eu vou viver com isso, vou viver com aquilo. Pega tudo, as bagagens que não prestam, né mesmo? Mas o apóstolo Paulo fez o favor de jogar tudo fora. Não quero nada disso, para dizer que eu estou triunfando, que eu estou vencendo, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Não, nós vencemos é pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, é que nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vencemos, irmãos, por nossa própria força. Nós vencemos pelo poder de Deus. Eu fico assim pensando, sabe, irmãos, do tempo que a gente trabalhou na obra, né? Que hoje a gente não faz, hoje eu não faço nada, posso assim dizer, né? Mas no tempo que a gente trabalhou na obra, enfrentei bandido, irmãos. A igreja do Parque Micael, não sei se os irmãos conhecem, ali em São Paulo, nós enfrentamos bandido ali, com metralhadora, com faca, inclusive um dos nossos irmãos, a faca do moço pegou assim no braço dele, mas não machucou, não. Mas nós não desistimos, não, irmãos. Estamos ali, nós estávamos ali para pregar a palavra do Senhor. E se nós estamos em Cristo Jesus, irmãos, nós não tememos nada. Nós era para ter morto aqui naquele dia. 6 bandidos, nós abrimos a igreja ali, 6 bandidos diante de nós, mas nós não ficamos com medo deles, fomos atrás deles, falamos de Jesus para eles, e eles fugiram de nós. E nós atrás deles falando de Jesus. Não tememos a morte, não, irmãos. Metralhadora para todo lado. Apontando em nós, apontando. Eu estava tocando acordeão e eles apontando acordeão, apontavam lá. E nós tudo orando ao Senhor e os bandidos querendo. Não sei o que ia pegar, porque não tinha nem roupa para vestir direito. Tinha cama, não tinha nada. Nós farrávamos lençol no chão e dormia ali, meu irmão. Com a graça do Senhor, os meninos dormiam no banco. Mas os bandidos queriam acabar com tudo ali, mas nós não deixamos acabar. A igreja está lá, poderosa. Já fui lá ver de novo, já fui lá conhecer a igreja que quase os assassinos matou nós ali. Não tem nada a temer, não, irmãos. Quem tem Jesus não precisa temer nada, meus irmãos, nada. Se você é um covarde, você tem medo de alguma coisa, tenha medo, não, irmão. Se você tem um Deus poderoso, se você tem Jesus, você tem tudo. Você tem tudo, não lhe falta nada, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra de Deus ainda disse assim: para conhecer o poder da sua ressurreição e comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Concordando com Deus, irmãos, com Jesus. E o apóstolo Paulo disse isso aqui, para mim é o desfecho de tudo, irmãos. A soberana vocação. Não que eu tenha alcançado ou recebido tudo. Irmãos, e às vezes por tantos anos que a gente vive na palavra de Deus, às vezes você pensa que não precisa fazer mais nada, né? E às vezes eu estou lá em casa, né? Moro sozinha lá em casa, aí eu fico olhando assim, gente, o que é que eu posso fazer? Bom, a igreja não precisa mais de mim. Acordeão está ali.
O violão está ali. Ah, meu irmão, não tem confusão, não. Pega o violão, começa a cantar. Falei, a igreja não precisa de mim, mas Deus precisa. Deixa eu louvar o Senhor. Deixa eu pegar a palavra do Senhor. Eu ando com os folhetinhos aí, os Ubers, os moços que me levam de Uber, todo mundo é evangelizado. Tem um folhetinho ali. Não posso fazer nada, não posso fazer. Todos nós podemos fazer muita coisa para o Senhor, irmãos. Não tem idade. Tem gente que fala assim, mas que velho, eu estou velho para ir para o campo. Eu fui para o campo com 62 anos, irmão. Ninguém manda gente para o continente africano com 62 anos. Mas eu chegando lá, o povo admirou, o quê? Você tem 62? Eu falei, mas eu cheguei bonita, irmão. Cheguei bonita lá, não podia chegar feia, não, né? Porque quando falou que ia chegar essa minha de 62 anos, o pastor Fácio falou assim, vai chegar uma mulher velha aí que não pode fazer mais nada. Enganou. Cheguei em Maputo, passei um sebo no cabelo, penteei. Botei uma blusa vermelha, uma saia, sempre gostei de saia. Quando eu cheguei, a única informação que eu tinha, que o único branco que tinha lá era o pastor Fausto. Eu falei, já é alguma coisa. Né? Cheguei, arrumei bonita, cheguei no aeroporto, o pastor Fausto olhou, quando ele me viu, ele fez assim, regalou o olho. Uai, não é essa velha que chegou, não? Eita maravilha, é assim que Deus faz, irmãos. Oh, glória a Deus. Deus renova nossas forças a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olhei lá no fundo, estou vendo aquele brancão lá, só fiz assim, ele olhou, não admirou, não acreditou que era eu, né? Com 62 anos, bonita, chique, cabelo encebado, bem bonito. Irmãos, foi bênção pura. Aí cheguei, subi em cima de um carro lá, fomos embora para Nacala. Chegamos em Nacala, estou vendo aquele povo lá. Primeiro cheguei em Maputo. Andou, irmão, lá está bicho. Falei, ixi, que bicho, olhei assim, cadê o bicho? Mas, irmão, tudo é experiência maravilhosa demais. Tudo Jesus providencia isso tudo para a gente, né, meus irmãos? E aqui o apóstolo Paulo disse, não que eu tenha alcançado, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Nós somos conquistados por Cristo, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Irmão, quando eu leio a palavra de Deus, eu choro, irmão. Eu choro diante de Deus, porque é tão maravilhosa, é tão confortável quando você medita na palavra de Deus, que ela fala o seu coração. Então, quando você está sozinho, você sente a presença de Deus tão gloriosa na sua vida, né? Olha que palavra maravilhosa. Não que eu tenha já, olha, irmão, quando chega uma idade, você fala assim, bom, já conquistei tudo que eu tinha. Já casei, eu nunca casei. Já casei, já namorei, já tenho meus filhos tudo criado, agora não precisa de nada, não vou sentar aqui, esperar Jesus voltar, não é não? Mas nós temos muita coisa para fazer enquanto nós vivemos, irmãos. Aleluia, a palavra de Deus diz que Ele renova nossas forças cada manhã. Cada manhã eu sou mais nova. Oh, glória a Deus. Cada manhã eu sou mais nova. A palavra disse, irmãos, se ela disse, nós vamos viver a palavra. Tem gente que lê a palavra, irmãos, não valorizando a mensagem que tem para o seu coração. Mas nós temos que, cada momento que lemos a palavra, confiar nela, porque ela é verdadeira. Se ela falou que eu sou mais nova hoje do que ontem, eu tenho que crer. Ué, se eu não creio, eu estou mentindo, então não. A palavra disse assim e eu creio. E todo dia eu sinto que eu estou mais nova mesmo. É maravilhoso demais, irmãos. Cada dia eu sinto que eu estou mais nova ainda. Glória a Deus, para o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E diz, irmãos, quanto a mim, esse apóstolo Paulo disse, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás, os problemas, as dificuldades financeiras, né, que o Brasil está, a gente sabe como é que está. Às vezes dentro de casa eu já não passei fome, a gente passou muita falta, já paguei muito aluguel, e às vezes não tinha dinheiro, tinha que pagar o aluguel e deixar a comida para depois. Né? A gente era pobre demais de conhecer Jesus, irmão, era pobre demais. Agora nós somos milionários, graças a Deus. Eu sinto milionária. Primeiro, tem a graça de Deus na minha vida, tem saúde. Estou com essa idade, nunca deitei num leito de hospital com doença. Fui para a África, 10 anos, nunca fiquei doente lá. Cuidei de gente no hospital com malária, com lepra, com cólera, com tudo, com HIV. Deus não permitiu que tivesse uma gripe. 10 anos ali. Então eu vejo o cuidado de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, é linda demais.
é maravilhosa. Quando você tem ela como bússola para a sua conduta, irmãos, ela te conduz. Ela alegra o seu coração. Você não sente sozinha, você não sente enfraquecida, você sente que Deus está trabalhando, Deus está fazendo alguma coisa, Deus está renovando, Deus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo aí o nosso país, né? Mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo disse, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Para trás, irmãos. Para trás. Nós temos que andar olhando para o alvo da soberana vocação. A Bíblia diz que nós temos que estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não pode tirar os olhos de Jesus. Não pode tirar. Jesus está ali, nós estamos olhando para Ele. É Ele, aleluia, segurando a nossa mão, para que nós possamos triunfar nesse mundo, irmãos. Que nós estamos vendo que as pelejas não estão fáceis, não. Mas o nosso Deus é verdadeiro. E as promessas dele têm se cumprido na nossa vida, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a nossa vocação, irmãos? Nós estamos aguardando um reino, irmãos. Nós estamos aguardando um Deus todo-poderoso que vem nos buscar. Que as promessas dele vêm nos buscar. E às vezes, irmão, nós sentimos que está demorando, às vezes o tempo está passando para nós. Né? Tem gente que eu já visitei, gente cristão que fala assim, Deus esqueceu de mim. Eu falei, mas ele está lembrando de mim todo dia, graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser assim, irmãos. Deus esquece de alguém, irmãos. Tudo no tempo certo. E a alegria do Senhor que é a nossa força, fazendo nós vivermos. Estou vendo ali a irmã que eu vejo tanto tempo, a irmã ali, a mãe que está sentada ali, a irmã Yara. Irmã Yara é um triunfo aqui, irmãos. Desde que começou a igreja, a irmã Yara está aí, né? Graças a Deus, as filhas, a Miriam Souza, que está nos Estados Unidos. Então, são famílias que a gente ajudou a ganhar aqui nesse bairro, né? Evangelizando a irmã aqui, né? Então, é muita alegria a gente ver esse povo continuando firme no Senhor e bonito. Todo mundo bonito, irmão, não tem ninguém feio. Que maravilha, irmãos. O povo pode ser feio, mas quando conhece Jesus fica bonito, né, irmão? Eu não sei se eu era feia, não. Acho que eu sempre fui bonita, sabe? Eu acho que sim. Mas quando Jesus entrou na minha vida, ficou mais bonito ainda, irmãos. Que aí, eu aprendi a tocar acordeon. Eu aprendi a dançar com os africanos. Aprendi a falar alguma coisa dos africanos. Então, eu melhorei, né? Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, Deus nos chama para o renovo. Glória a Deus. Deus nos chama para o renovo, irmãos. As coisas velhas passou. As coisas velhas já passaram, irmãos. A igreja aqui hoje, eu cheguei aqui e estranhei, pastor. Não tem janela. Falei, ixi, cadê a janela daqui? Cadê a janela? Né? Então, estranhei. Mas glória a Deus, é para melhorar para o Senhor. Louvado seja Deus. As coisas velhas passou. Aqui tinha um barracãozinho cheio de cerveja, onde eu converti. Sentava nos bancos, que o fusteiro está mordendo a perna da gente. Glória a Deus, já passou, aleluia! Glória a Deus, hoje nós temos aqui lugar gostoso para sentar, púlpito para a gente, né? A Valdina e Gilberto, quando casou, nós plantamos um jardinzinho ali fora, primeiro casamento aqui. Plantamos um jardinzinho ali fora, no mesmo dia, molhamos tudo para de noite eles passarem para o casamento, né? E quando foi a noite, foi uma chuva que Deus dá. Nós estávamos tudo na casa de Gilberto, ali num brejo que tem ali embaixo, todo mundo lá para pegar salgadinho. É bênção pura, irmão, lembrar do passado com alegria. É muito bom, irmãos. Aleluias. E hoje eles estão aí firmes. Irmão, é raiz, irmão. Isso é maravilhoso demais. Isso não tem preço, irmãos. Quando eu vejo uma irmã ali, né, as irmãs, o Saulo, né, a esposa do Saulo, gente que a gente evangelizava aí. Nem existia esse menino de Benin aí, agora está tudo aí. Espia, que coisa linda, maravilhosa. Gente, isso não tem preço, gente. Não tem preço, não. Alegra no Senhor, dança para o Senhor, glória, pula para o Senhor, irmão. Eu não dou conta de pular muito mais, não, mas se precisar de pular, eu pulo. Para o Senhor, a gente pode fazer qualquer coisa, irmãos, que o Senhor aceita quando está fazendo para Ele, irmãos. Dança. Mostra a dança, mostra o que você sabe fazer, o rebolado que você sabe fazer, rebola para Jesus. Jesus se agrada disso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor aqui sabe como é que é na África, não é não, pastor?
povo já entra dançando, vai dar oferta dançando. E quando o bispo José foi lá, que o povo não ia embora, e manda esse povo embora. Bispo José, manda esse povo embora. Falei, pastor, bispo, esse povo fica aqui o dia inteiro cantando, se deixar, vai de noite cantando, até amanhecer o dia cantando. Uai, é assim, aqui é assim, pastor, aqui é assim, seu bispo. E a gente tem que estar junto. Bênção pura, meus irmãos. É a alegria do Senhor que é a nossa força. E às vezes nós deixamos, né? Perdemos a oportunidade de cantar para o Senhor, de dançar para o Senhor. E às vezes, irmãos, quando chega a perrenga, quando chega ruim, a idade que está ruim, que às vezes não podemos fazer nada. Eu queria tanto estar ali cantando com esse povo. Canta agora que você pode fazer. Faz para o Senhor enquanto você pode, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo disse: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, irmãos, que coisa linda, né? Faz tudo. Jogou fora tudo, o refúgio, né? Viveu tudo, esperando a ressurreição de Deus. E depois ele agora disse que prossegue para a soberana vocação em Cristo Jesus. Isso deve ser, Senhor, o nosso desejo. A soberana vocação de Deus para a nossa vida, a salvação, é o triunfo, glória a Deus. Que aqui, a Bíblia diz que no mundo nós temos aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque o ser humano, irmãos, nós temos aflição de sim. Temos aflições. Mas o nosso Deus é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia, né? Louvado seja Deus. E ele falou, outro dia eu estava lendo um texto bonito, foi ontem. Traz para mim as vossas demandas. Olha só, irmão. Misericórdia. Deus, não, mas nem precisa nem falar que está tudo no Senhor. Traz para mim as vossas demandas. Jesus disse, Deus disse, traz para mim, traz. Às vezes nós queremos carregar os fardos pesados, né, pastor? Enquanto Deus diz, traz para mim, traz. Leva para Ele. Leva as suas dificuldades, suas pendências. Tudo que você não está aguentando, leva para Ele. Ele te ajuda. Ele prometeu. Ele prometeu. Então, irmão, não podemos rejeitar nada das promessas de Deus para a nossa vida. Tomamos posse das promessas de Deus, que assim nós vamos viver em paz, viver com alegria, viver com saúde, com gozo, ainda que estejamos doentes. A Bíblia diz que ainda que esteja morto, viverá quem crê em Deus. Irmão, que coisa linda. Então não tem morte para nós, não. Ainda que esteja morto, viverá. Que coisa maravilhosa. Até a hora que eu pulo de alegria, irmãos. Ainda que eu morra, eu estou vivendo. Oh, glória a Deus. Deus é lindo demais, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. E nós temos que crer, viver a palavra de Deus. Quando nós passarmos a viver integralmente a palavra do Senhor, nós vamos ver, irmãos, algo novo fluindo no seio da igreja, fluindo no nosso coração, fluindo no nosso lar. Hoje nós temos lares desfeitos, as drogas estão entrando no meio da juventude, e a igreja do Senhor, que é raiz, precisa estar firme para poder ajudar esse jovem a vencer. Não é verdade? Que antigamente encontrava os jovens, esse povo sabe aí, essas meninas lá, Mancilde de Serenata, Mancilde, esse bairro aqui todo é evangelizado, que eu pegava o violão, chegava do serviço, pegava o violão, pegava um bocado de meninos, irmãos de Gilberto ali, ó, Biratã, Marquinhos, pegava lá no colégio, do colégio nós íamos para o monte, do monte a gente descia e fazia serenata, amanhecia o dia na rua. Chegava lá em casa, jogava o violão lá, pegava onde ia trabalhar. E ganhando o jovem para Jesus. A igreja, no instantinho, encheu de jovens. E agora? Você tem medo de chegar perto dos jovens, não é verdade? Se tem um grupo de jovens ali, se desvia dele, porque pode chegar e te atacar. Então, irmãos, mas a igreja é responsável, nós somos responsáveis, irmãos, por essas vidas que estão chegando agora. Nós somos responsáveis. Deus vai cobrar de nós como raízes. Deus vai cobrar. E nós precisamos ter cuidado, irmãos. Porque a cobrança de Deus não é fácil, não. Se Ele disser para nós, não apartai, não vos conheço, é muito duro, né? É muito duro. Então, vamos semear a semente do Senhor, vamos viver o evangelho da paz, o evangelho da graça, sabendo que nós temos um compromisso com Deus, nós temos um encontro preparado com Deus, e esse encontro tem que ser maravilhoso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vinde, bendito do meu Pai. Olha que coisa linda, irmão. Olha que promessa maravilhosa. Irmão, eu não aguento. Eu fico assim, sabe, me dá uma fobia de vontade de já estar abraçando Jesus, porque é lindo demais, irmão. A palavra de Deus é linda demais. E quando nós passamos a entendê-la através do Espírito Santo de Deus, ela torna assim um fogo
dentro do nosso coração, e eu tenho de ir lá em casa, dá vontade de sair para a rua gritando que Jesus é o Senhor. Não dá vontade? Que Jesus é o Senhor de todas as coisas, que a gente vê tanta coisa precisando de ser mudado, né? Na vida de muitas pessoas, na nossa vida também. Mas nós cremos um Deus todo-poderoso, um Deus que fala, um Deus que abençoa, um Deus que está preparando lugar para nós, um Deus que tanto faz. Paulo, né? Que nós sabemos que a idade chega, mas nós não recebemos tudo ainda não, irmãos. Que o nosso galardão está com quem? Está com o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Ainda que eu possa fazer tudo aqui, mas o meu galardão está com o Senhor. O seu galardão tem que estar na mão do Senhor. A sua vida tem que estar na mão do Senhor. As promessas de Deus têm que se cumprir na nossa vida. Cada dia, cada manhã, cada hora, as promessas de Deus têm que se cumprir na nossa vida. Ou então nós estamos fora dos planos de Deus. Que às vezes, irmão, só vim na igreja e não salva ninguém, não. O negócio é aquela comunhão, aquela coisa lá dentro com Deus, né? É aquele fervor de Deus lá dentro de você. E isso sim, isso faz diferença, irmãos. Porque a igreja é um lugar que todo mundo pode entrar, é um lugar de adorar o Senhor, né? Lugar de comunhão, a igreja, né? Porque a igreja somos nós, né, irmãos? Quando nós encontramos com os irmãos, a igreja do Senhor está reunida aqui, né? E nós louvamos a Deus por isso, essa alegria que nos dá de ver os irmãos, de compartilhar com os irmãos das bênçãos de Deus, né? E a gente vê que no passado, quando a palavra de Deus ainda era mais escondida, a gente lê as histórias passadas. Eu gosto muito de ler história de missionários, sabe, irmãos? Que os missionários saíam para o mato para dividir a Bíblia, para sair para o mato para encontrar lá, para poder orar. Hoje não, hoje nós podemos orar na rua, na praça, na lotação. Olha a liberdade que Deus nos deu, irmãos. Às vezes nós perdemos tanto tempo, né? Tanto tempo. Às vezes nós sentamos com uma pessoa e o Espírito Santo fala. O Espírito Santo toca no nosso coração. E eu olho para a pessoa que sai andando e não fala nada. Por que está acontecendo isso? Falta da palavra de Deus no nosso coração. Falta de empatia com as pessoas, né? Mas Deus tem que nos dar muita empatia para que nós ganhamos muitas almas para o Senhor e vivemos o evangelho pleno da graça de Deus, nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Deus é lindo. Deus não nos abandonou. Estou vendo ali Marilene lá atrás. Eita, meu Deus, que alegria. É muito bom. A irmã ali. Eita. É muita bênção para a minha vida, sabe? Obrigado, minha irmã. Obrigado por ter me convidado. Com muita alegria aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que em Cristo Jesus, meu irmão, Deus nos abençoe, nos guarde. E se tiver outra oportunidade, a gente está aqui. Se Deus nos conceder a graça de estar aqui novamente, quiser me convidar de novo, me convida, aí eu trago o acordeão. Nós cantar aqui, isso aqui não vai caber nós, não. Porque eu sou muito exagerado, eu sou muito eufórica, sabe, irmão? Para Deus eu faço qualquer coisa, irmão. Para Deus eu faço qualquer coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele aceita qualquer coisa que eu faço, porque eu faço para a glória dEle. Amém, irmãos? Isso que é importante. Não é fazer para outras coisas, vou fazer para a glória do Senhor. Né? Da próxima vez, eu vou trazer meu acordeão, viu, minha irmã? Parece que tem um irmão aqui que quer comprar acordeão. Não sei quem é o Ismael. Ismael é quem? Ah, tá. Ele mandou um zap para mim perguntando se eu queria vender. Não, se eu queria não, que a mãe dele queria ver acordeão. Né, que eu falei que ela é bem pesada, é italiana legítima, né, escandalo, e ela é bem pesada e é elétrica também. Quem quiser botar som nela pode pôr, né? E aí eu falei, eu toco, mas tem gente que quer que eu fique sentado. Eu não aguento ficar sentado, não é, na presença de Deus? Ah, meu Deus do céu, sentado? Não aguento, irmãos. Deus não deixa a gente ficar sentado, é uma alegria muito grande no presente do Senhor. Aí eu mandei o zap para ele, mandei as fotos, né? Ele vai ver com certeza. Né? Mas eu não vou pegar essa acordeão, não, eu vou comprar outra. Porque essa é pesada. Não posso levar para onde eu quero, tem que ser de Uber, tem que ser de carro. Mas uma levinha, eu jogo aqui nas costas e vou embora, não tem problema nenhum. Para Jesus a gente faz qualquer coisa. E Deus se agrada dessa qualquer coisa. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu acho que o horário é 10h30. Né? Irmãos, sou grato, Senhor, pela vida de cada um de vocês, o irmão ali. Deus abençoe o Fernando. As pessoas que eu estou lembrando o nome, né, que passa muito tempo sem vir aqui, a gente esquece, né? E passa muito tempo. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu estou muito satisfeito de estar aqui, de ter recebido o convite da irmã.
e alegro no Senhor, juntamente com os irmãos, o Saulo, né? E é bênção do céu, vocês estão aqui com vocês, viu? Muito obrigado, pastor Moisés, obrigado à igreja do Senhor. Esse aqui vai ser missionário agora, né? Glória a Deus, né? E eu me alegro muito com isso, viu? Deus abençoe e passa a palavra para o pastor, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, amém. Louvamos a Deus por sua vida, missionária Conceli também, e que seja contagiante todos nós aí, essa alegria, essa unção, essa graça, essa paixão por Jesus, esse amor pela obra de Deus. Também temos coisas para fazer e que o Senhor traga renovo sobre as nossas vidas. Você pode ficar de pé comigo? Nós vamos orar para que o Senhor consiga nos dar essa graça, a essência do que a missionária estava falando de Paulo, que considerou tudo como perda e focou naquilo que o Senhor tinha para a sua vida, para aquilo que o Senhor tinha para que ele realizasse, amém? Feche os olhos comigo. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, e em especial por essa palavra, Senhor, ministrada através da tua serva, a missionária Consuelita, porque, Senhor, ela veio recheada de vida, de autoridade, de testemunho, Senhor, daquilo que nós não só temos visto na vida da tua serva, mas nós temos a convicção, ó Deus, pelos frutos de que, Senhor, ela viveu e tem vivido ao longo dos anos. Obrigado por essa palavra, Senhor, e que essa palavra de fato nos inspire, que teu Espírito continue iluminando em nossos corações, nos despertando, ó Deus, em amor por Ti acima de tudo e de todas as coisas. Que sejamos inundados pela alegria da salvação, pelo gozo de estar na Tua presença. Aleluia. E assim fortalecidos pelo Senhor, porque como foi dito, a alegria do Senhor a nossa força é. E que também, Senhor, sejamos inundados por amor pelas almas, pelas pessoas, pela Tua obra, pelo Teu reino, para que não venhamos medir esforços, ó Deus, mas venhamos estar disponíveis e dispostos a falar do Teu amor, da Tua graça, a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, a todos aqueles que estiverem à nossa volta. Pai, eu quero profetizar sobre a Tua igreja aqui nesta manhã, esta unção de renovo, Senhor, essa unção de alegria, de vigor, de vida, de frutificação, Senhor. Que raízes aqui estejam profundas, buscando em Cristo essa seiva, essa energia, esse vigor, ó Pai, em nome de Jesus. Nós rejeitamos, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, qualquer situação que queira roubar a alegria. Talvez alguém entrou aqui, Senhor, com lutas intensas, com dificuldades, com problemas que estão roubando a paz, estão roubando a alegria, estão roubando o vigor. Talvez algumas pessoas aqui possam até ter perdido isso já há muitos anos, ó Deus. Talvez já não sentem mais que podem contribuir, não sentem mais que podem, Senhor, ser instrumento nas Tuas mãos, não sentem mais vigor, força, energia. Nós vemos, Senhor, que independente da idade, Senhor, Tu és aquele que nos renova, Tu és aquele que nos fortalece, Tu és aquele que nos usa, Tu és aquele que nos enche de gozo, de vigor, de unção, de graça, de alegria. Por isso, Pai, nesta manhã, inunda o nosso coração na Tua presença, restaura em nós o primeiro amor, aleluia, Senhor, por Ti, ó Deus, que possamos, ó Deus, com intensidade, com vigor, com graça, com intrepidez, meu Deus, fazer a Tua obra, expandir o Teu reino. Encontre em nós, ó Deus, pessoas disponíveis, encontre em nós pessoas dispostas, encontre em nós pessoas que Te amam acima de tudo, acima de todas as coisas, e estão disponíveis para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer. Ó Senhor, vem sobre nós com uma graça especial. Nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos o Teu nome, clamamos a Tua presença. Aleluia, amém.